Olá pessoal, meu nome é Karine, eu sou aluna do curso de mestrado profissional em computação aplicada pela Universidade de Brasília, UNB. Eu vim aqui apresentar para vocês um trabalho de conclusão do curso da disciplina de mineração de dados e texto do professor Dr. Rommel. O assunto do meu artigo é a aplicação de técnicas de mineração para avaliação das chances de aprovação de projetos de lei. Eu vou introduzir agora para vocês como funciona um processo legislativo. O que é o processo legislativo? É um conjunto de procedimentos para que os parlamentares, em suas funções de legislar e fiscalizar, possam realizar a tramitação de ações para que seja elaborada uma lei. A sua aprovação depende da mobilização da sociedade, do interesse dos parlamentares e dos partidos e da articulação do governo. Tentar identificar padrões para tentar prever as chances de aprovação de um projeto de lei, no âmbito apenas do Senado Federal. Este trabalho não trata da Câmara dos Deputados, apenas de projetos de lei que foram criados por senadores. Informações sobre o Senado Federal pouco exploradas. Depois de 20 anos, ainda há pouca produção científica sobre instituições políticas e produção legislativa no Brasil redemocratizado. A influência efetiva do Senado nas decisões do governo federal é algo escassamente explorado nas pesquisas sobre o legislativo brasileiro. Mineração de dados para identificar chances de aprovação. Analisar as variáveis e características de comissões parlamentares utilizando ferramentas de mineração de dados para definir a partir dessas técnicas de classificação e seus resultados, para que possa posteriormente ser comparado com o sucesso na aprovação ou rejeição de projetos de lei. Desenvolvimento do trabalho. Estado da arte deste artigo. Existe pouca produção acadêmica sobre o Senado Federal, o que o deixa esquecido, parecendo não empenhar um papel autônomo como instância de deliberação. Perfil dos senadores, produção legislativa, no que diz respeito à formação acadêmica e à sua trajetória. Taxas de sucesso do partido iniciador do projeto, isto é, quando ele é da direita ou da esquerda, e o seu comportamento como parlamentar quando da base do governo ou oposição. Dificuldade de acesso à informação, aos dados legislativos eletrônicos de forma estruturada. Também contribuiu para a falta de artigos relacionados. Porém, com a criação da Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011, tornou-se oportuno analisar as chances de aprovação de projetos de lei através da mineração de dados. Mineração é o processo de descoberta automática de informações úteis em grandes depósitos de dados. É uma parte integral da descoberta do conhecimento em bancos de dados, KDD, Knowledge Discovery in Databases, que é o processo geral de conversão de dados brutos em informações úteis. Após o processo de pré-processamento dos dados de entrada, cada linha será designada a um rótulo da classe para o algoritmo aprender e deduzir o resultado de uma lei em tramitação. O modelo preditivo, então, será utilizado para classificar a partir desse atributo-alvo, para que o algoritmo possa aprender e deduzir qual o resultado de um projeto de lei em tramitação. Trabalhos relacionados. Para Moreira, baixa probabilidade de se tornar em lei. Para Veronese, análise estatística do sucesso na produção legislativa. Em ambos estudos, não foram estudadas a previsão de um projeto de lei ser aprovado, nem tampouco o uso da mineração de dados para apurar tal informação. Para melhorar o conhecimento, não há outros trabalhos usando técnicas de mineração de dados para classificar os dados existentes e definir um melhor modelo preditivo, utilizando-se de análise de algoritmos.
Este artigo é o primeiro a utilizar técnicas de mineração de dados, na tentativa de classificar automaticamente as chances reais de aprovação de um projeto de lei no Senado Federal. Metodologia para o desenvolvimento do trabalho. Será utilizada a metodologia conhecida pela sigla CRISP-DM. O ciclo de vida do modelo é dividido pelas fases: entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implementação. Análise do processo legislativo. Entendimento do negócio. O Congresso Nacional é o nível mais alto do poder legislativo. Sua principal função é elaborar, debater, aperfeiçoar e aprovar as leis. É formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Projetos de lei iniciados na Câmara é sempre revisado pelo Senado Federal. Do mesmo modo, uma proposta apresentada e aprovada pelos senadores precisa passar pela votação dos deputados antes de ser enviada à sanção da Presidência da República e virar lei. Com base nessas informações, tentamos extrair conhecimento a partir de dados para que possamos responder à pergunta principal, objetivo deste trabalho. Quais atributos e características um projeto de lei tem para determinar se será aprovado ou não? Muitas outras perguntas podem ser respondidas usando técnicas de mineração de dados, como a detecção de grupos de partido, tema da proposta, se aliados ou oposição ao governo. Preparação dos dados. Após a análise inicial, os dados foram tratados utilizando a ferramenta estatística RStudio. Alguns tratamentos de base de dados foram realizados para permitir analisar variáveis e criar modelos preditivos, incluindo remoção de entradas de informação nula, remoção de projetos de lei ainda em tramitação, remoção de atributos duplicados ou não necessários para prever o modelo, e a criação de variáveis categóricas. Modelagem. Analisar atributos relevantes para a construção de modelos de classificação e criação de um atributo-alvo para prever o resultado do modelo. Durante a fase de modelagem, começaram a surgir respostas para a questão listada na fase de análise de processo legislativo. Foi realizada uma análise para determinar quais atributos eram de fato importantes para a construção de modelos de classificação e para decidir sobre a aprovação ou não de um projeto de lei. O objetivo é obter a chance de aprovação. Só foram mantidas na fase de modelagem os atributos que precedem uma tramitação de lei, excluindo-se o restante, e mantendo o atributo-alvo para a realização do modelo preditivo, para que o algoritmo analisado possa aprender e prever corretamente os rótulos de classes de registros que nunca viu antes. Modelos preditivos. Após a análise, foram construídos modelos preditivos utilizando essas variáveis para os algoritmos Naive Bayes, Árvore de Decisão e J48. Foram testados outros algoritmos, porém, para o escopo deste trabalho, definiu-se apenas esses três para comparação. O algoritmo Naive Bayes usa a técnica estatística probabilidade condicional, baseada no teorema de Thomas Bayes. O método Árvore de Decisão funciona como um fluxograma em forma de árvore, onde cada nó, não folha, indica um teste feito sobre um valor. Já o algoritmo J48 é uma implementação do código aberto em Java, do algoritmo C45 ou C4.5, que constrói árvores de decisão a partir de um algoritmo de dados de treinamento. Análise de atributos. Após a preparação dos dados, foram analisadas cada característica de um atributo, com o objetivo de tentar entender
e quais são os mais importantes para classificar um conjunto de projetos de lei aprovados ou reprovados. Esta informação foi extraída a partir dos dados, selecionando 6 atributos que compõem o conjunto, e mais um atributo definido como classe ou atributo-alvo, indicando se o projeto foi aprovado ou não. Modelos preditivos. Com base na análise dos atributos mais importantes, foram construídos modelos preditivos a fim de melhorar as chances de aprovação de projetos de lei. Os algoritmos de aprendizagem escolhidos foram Naive Bayes, Árvore de Decisão e J48. Os dados dos projetos de lei foram separados em 3, sendo 60% para treinar o modelo de predição, 20% para validar o treinamento e o restante, 20% dos dados, para a realização do teste final. Depois de avaliar cada algoritmo em treinamento, os resultados foram comparados com a base de dados de validação e, por último, com a base de dados de teste. Em todos os casos, matrizes de confusão foram geradas e também calculada a acurácia do modelo para apurar o melhor resultado entre eles. Os resultados são apresentados nas tabelas 1, 2 e 3. O modelo J48 não conseguiu definir resultados satisfatórios quanto à análise dos projetos de lei efetivamente aprovados, isto é, com sim, gerando valores zerados em sua matriz de confusão. O modelo Árvore de Decisão conseguiu resultados bons, porém, comparado aos resultados do modelo Naive Bayes, este conseguiu acertar mais resultados de projeto de lei, como podemos visualizar aqui, 54 projetos aprovados. Resultado da acurácia dos algoritmos. Naive Bayes teve uma acurácia de 0,85. Árvore de decisão, um pouquinho acima desse valor. Já o algoritmo J48 teve uma acurácia muito melhor, porém não conseguiu analisar os projetos de lei que foram aprovados. O modelo Naive Bayes conseguiu acertar mais resultados de projetos de lei, apesar da sua acurácia ser ligeiramente menor que o modelo Árvore de Decisão. A utilização da modelagem de previsão teve como objetivo buscar, através de valores dos atributos-alvo, a construção de modelos preditivos, cujo objetivo era prever as chances de um projeto de lei ser aprovado no Senado Federal. Foram realizados alguns testes com 7 atributos iniciais e os resultados para os 3 algoritmos de previsão analisados tiveram aproximadamente 86% de acurácia. Conclusão: apesar de um resultado ligeiramente satisfatório, a quantidade de acertos para os projetos de lei aprovado foi pouco satisfatório, como pode ser visto na tabela matriz de confusão. Assim, a opção de selecionar as variáveis antes de criar modelos preditivos mostrou-se ser uma prática eficiente, porém, faz-se necessário um estudo mais aprofundado no que tange aos projetos de lei que, após a aprovação no Senado, são encaminhados para a Câmara dos Deputados ou para a sanção presidencial, que, apesar de estarem aprovados no Senado, podem ainda ser vetados. O estudo foi realizado da etapa inicial de tramitação até a sanção final. Contudo, quando um projeto é arquivado, precisa ser avaliado se o mesmo deve ou não constar no resultado final da tramitação, pois esses projetos podem influenciar o modelo preditivo. Trabalhos futuros. A base de dados utilizada neste projeto foi restrita aos projetos de autoria dos parlamentares apenas do Senado Federal.
A realização do estudo de todos os projetos de lei criados no Congresso pode contribuir para resultados de modelos preditivos ainda mais acurados. Comportamento parlamentar também poderá auxiliar na busca por chances de aprovação de projetos de lei. E também outras técnicas de mineração de dados, como, por exemplo, clusterização, para fazer agrupamentos automáticos de dados segundo o seu grau de semelhança. Gostaria de agradecer pela oportunidade de aprender mineração de dados. Obrigado, professor Rommel, e aos colegas pela excelente contribuição para o meu aprendizado.